Meus amigos e amigas, saúde. O cumprimento dessa manhã, naturalmente, se fez necessário, diferentemente do momento oportuno que todos nós precisamos vivenciar. Mais do que nunca, o desejo de saúde e o recebimento desse mesmo desejo nos dias atuais se faz extremamente necessário para cada um de nós que aqui está. Em certa medida, sabemos que todos nós precisamos de saúde. Viemos neste mundo para construir a nossa saúde. Naturalmente, pelo movimento que sabemos espíritas de aprender a amar. Entendemos que, diante desse cenário, e diante também de tudo aquilo que vimos experienciando aqui no Centro Espírita, hoje as cadeiras vazias, talvez aos olhos de nós encarnados, que aqui acompanham, e outro pequeno grupo que aqui está para assistência técnica, não representa em si mesmo a realidade a qual vivemos. Sabemos que as cadeiras para nós espíritas está cheia, como sempre esteve e como sempre estará. Daqueles que vieram em busca de saúde, daqueles que vieram em busca de alento, principalmente de Jesus. E é isso que nós, da doutrina espírita, vamos continuar a fazer em nossa intimidade, em nossa possibilidade, porque sabemos que não há distância ou isolamento social onde o amor não consiga chegar. E este é emanado, como nós bem sabemos, pelos nossos corações, pela nossa mente sã, através da vontade e o desejo de fazer com que ela chegue, sim, a todos aqueles que necessitam. Diante desse cenário, me fez oportuno dialogar um pouco sobre a saúde, mas entendendo as minhas próprias limitações do conhecimento desse tema no que diz respeito à amplitude que ele abarca. Se quiserem fazer uma busca, mesmo que seja muito simples, vamos perceber que o tema é muito vasto. E podemos observar a quantidade enorme de profissionais da área que fazem um belíssimo trabalho e que hoje podemos ter, graças ao nosso avanço também intelecto e moral, perceber isso na Associação Médica Espírita, onde vemos muitos profissionais fazendo essa relação com bastante maestria e bastante propriedade. Naturalmente que, como não temos esse conhecimento, e nem pretendemos ter nessa existência, pelo menos, vamos dialogar dentro das nossas possibilidades, das pequenas coisas, dentro dos nossos limites, pensando uma porção introdutória do que seria para nós espíritas falar sobre saúde, principalmente nesse momento atual. Entendendo que a Organização Mundial de Saúde define saúde não apenas pela ausência de doença, mas como uma situação de perfeito bem-estar físico, mental e social, não vamos nos atrever a adentrar pela área da psicologia, no caso da saúde mental, da medicina, da fonoaudiologia, da fisioterapia, tampouco de todos os outros profissionais que discutem com maestria a questão social e a importância das relações humanas para a nossa saúde. Não vamos tentar nos atrever a fazer isso.
Pelo contrário, vamos introduzir, ao menos para aguçarmos a nossa busca por tentar entender isso um pouco mais. O que tem o Espiritismo a nos dizer acerca da saúde? Porque, de uma maneira ou de outra, estamos sempre vivos. Aqui ou acolá, nos traz Emmanuel com bastante propriedade que a morte não existe. Então vamos tentar conversar um pouco sobre saúde à luz do espírito imortal, que vai fazer agregar a tudo isso a qual esses profissionais já trazem com bastante propriedade a necessidade de um outro olhar que se soma a todos esses, a ideia de saúde. Como o Espiritismo pode, então, nos ajudar a pensar, a sentir e a agir com mais saúde nesses tempos de crise? Então, nós vamos convidar a todos vocês a pensar um pouco mais para além desse discurso que comumente observamos nas aparências das pessoas, o rótulo de que fulano tem ou não tem saúde, por simplesmente acharmos e detectarmos ali uma ideia natural daquilo que culturalmente cultivamos como saúde. Vamos tentar, mesmo que seja minimamente, aprofundar um pouquinho mais nessas relações. Se estamos perguntando sobre crise, precisamos entender também um pouco do que seria essa crise, ou do que significa ela em sua etimologia da palavra. A crise vem do grego crisis, que significa tomada de decisão, e essa definição. Isso já nos impele a perceber que quando chegamos em algum momento de crise, somos convidados a uma transformação. Seja ela para qual lado for, somos convidados a dali sairmos modificados. Ou seja, entrar ou mergulhar no fundo do abismo em muitas situações nos faz sair dali, de alguma maneira, modificados. E se nesse movimento estamos dialogando, pensamos em crise, também precisamos pensar qual o significado da palavra saúde, em sua etimologia da palavra. Saúde vem do latim salute, que significa salvação. Bom, a partir daí o cenário já vai começar a mudar um pouco. Porque para nós espíritas, e precisamos ter isso com bastante tranquilidade, salvação vai precisar ser melhor desenvolvida, para além dos cuidados necessários que cada um de nós estamos neste momento tomando, respeitando todas as orientações do Ministério da Saúde, do Estado e do município, mas há algo além disso que precisamos dar conta, ou pelo menos tomar ciência, para começarmos a agir. Para isso, vamos pensar com a doutrina espírita com suas próprias bases. Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Sustentam uma discussão espírita fundamental, que perpassa por todas as obras básicas e depois dela todos os espíritos que contribuem para a divulgação da doutrina em sua pureza e sua maestria. Não fogem dessas bases, pelo contrário. Vão trazendo para nós cada vez mais informações, sustentando nelas
o princípio fundamental de entendermos-nos enquanto espírito. Deus como causa primária de todas as coisas. A partir daí, vamos entendendo na imortalidade da alma os seus desdobramentos necessários. Porque vamos indo e vindo, emigrando e migrando entre os dois planos da vida, nascendo e renascendo. Neste mundo ou em outros mundos, conforme a nossa evolução espiritual, aprendendo a amar e construindo a nossa própria salvação. Porque vamos entendendo que saúde vem de dentro. E salvar-se, por mais que haja as relações sociais de interação que façam com que despertemos no mundo, ela é um atributo individual que emerge do ser pelas tomadas de decisões de viver uma vida bem vivida. Então a doutrina nos convida a nos esclarecermos pelo seguinte movimento: de onde viemos, para onde vamos, para que estamos aqui neste mundo. Não por quê. Vamos entender o porquê do destaque desse para quê mais adiante, na medida em que vamos, primeiramente, entendendo com Fernando Pessoa. Somos um cadáver adiado. Pode parecer impactante ou até mesmo pessimista, mas ele tinha razão. De que vale a luta enquanto o pânico desenfreado e histeria o salvar-se, sendo que daqui a alguns minutos nós não sabemos o que pode nos acontecer. Não significa menosprezar a vida, pelo contrário, a vida precisa ser cuidada e bem vivida. Entretanto, o que é viver neste mundo? Para que estamos aqui? Se logo, seja criança, adolescente, adulto ou idoso, estaremos partindo. Mas logo, também estaremos voltando. A mesma angústia que temos em ir hoje, para nós espíritas sabemos que pode ser ainda maior quando estamos no outro plano da vida, no mundo espiritual, para vir para cá. Sempre esse movimento de ir e vir, com o propósito de aprender a amar. Nunca se perde. Mas aqui ainda estamos, podemos dizer, numa visão material. Porque nós não somos o corpo. Nós temos um corpo. Né? E aqui... Oi? Obrigado, Bela. E aqui nós precisamos, então, avançar um pouco mais e pensar com a doutrina espírita, que, à luz da imortalidade da alma, precisamos pensar para além do corpo, junto de seus cuidados, mas para além dele. Porque somos espíritos e possuímos um corpo. E por isso Joana de Ângelo nos convida lá no livro Luz nas Trevas a pensarmos em termos de imortalidade na transitoriedade em que vivemos. Isso muda tudo enquanto percepção do porquê estamos aqui. Porque geralmente fazemos justamente o contrário. Vivemos como um corpo, entendendo que aqui é o nosso fim e início. E de alguma maneira o sofrimento se dá muito maior
para aqueles que assim pensam. Qualquer sopro vai ser motivo de desespero. Qualquer topada no dedão vai ser o fim do mundo. Mas não. Somos, depois de criados, seres indestrutíveis. Uma vez criados, vamos caminhar pela eternidade para a nossa caminhada espiritual de evolução e no progresso. Mas isso, tornamos a dizer, não significa menosprezarmos a vida, em qualquer circunstância, seja na vida física ou espiritual, mas darmos a ela um sentido em qualquer lugar que estejamos. E aí vamos perceber com Jesus, em diversos momentos do Evangelho, uma questão que nos toca muito para esse diálogo desta manhã. Em diversas vezes, em diversos encontros, ele, ao final dele, disse a todos aqueles a qual dialogou: a tua fé te salvou, ou a tua fé te deu saúde, conforme o significado da palavra. Conforme no toque em que a mulher hemorroíça fez em tuas vestes, daquele dia de tormento em que Jesus sentiu que dele saiu virtude por causa daquela fé. Ou conforme naquela situação em que Jesus havia ido ter uma refeição na casa do fariseu Simão, que chegaste ali, ficou muito mais preocupado com as aparências do processo e pelo orgulho de ter Jesus com ele. E quando entra uma mulher, a qual eles, os fariseus, tomavam dela enquanto uma conduta questionável, entrou-se vagarosamente, foi até Jesus, derramou óleo sobre os seus pés e secou com seus próprios cabelos. Enquanto eles estavam preocupados com a conduta dela, Jesus a acolheu. E também disse a mesma coisa no final da conversa. E também vemos no encontro de Jesus com o centurião romano, a qual, por afeição e amor ao seu servo, vai até Jesus e conversa com ele para que ele fizesse ou ajudasse a curar o seu servo que estava doente lá na sua casa. Jesus de pronto vai levantar-se e falar assim: quer que eu vou até a sua casa? E ele diz: não sou digno de tê-lo em minha morada. Mas se o Senhor dizer uma palavra, eu sei, o meu servo será salvo. Jesus olha e diz em voz alta para que todos aqueles que ali estão ouçam: nunca vi tamanha fé em Israel. Pode ir. Quando você chegar lá, você vai ver que o seu servo está. A passagem e as próprias obras artísticas, como nos filmes, vão nos mostrar que, durante o próprio caminho, o centurião encontrou com os seus soldados que lhe levavam a notícia que o seu servo já havia sido curado. A tua fé te salvou. Vamos ainda caminhar um pouco mais, entendendo que Jesus está dizendo a todos nós, espíritos imortais, a partir disso, que existe uma força em nós que nos proporciona saúde. É disso que ele está dizendo. Existe essa força em nós. Ou seja, há salvação dentro de nós mesmos. Isso é uma certeza não dada por aquilo que eu acho ou aquilo que eu escutei por aí. É o próprio Mestre nos dizendo e mostrando como ele sempre fez. E isso não tem a ver com morrer ou permanecer vivo. Não tem a ver. Porque a morte não existe.
Isso tem a ver com uma outra coisa. Porque a passagem é inevitável é lei da vida. Para tudo aquilo que é vivo, a morte chega. Mas entre o nascer e o morrer, o dado do renascer nunca pode ser perdido de vista, tal como Allan Kardec trouxe. E isso é um dado fundamental para todos nós. Somos espíritos imortais que possuem um corpo. Isso muda toda a nossa forma de pensar e sentir e agir no mundo. E aí a gente observa ao longo do Evangelho e também nas obras espíritas, em suas mais diversas categorias de propostas, sendo elas nas propostas psicológicas de Joana de Anjos, Irmãs do Fogo, ou seja, elas nas doutrinárias, com Emmanuel. Enfim, a gente vai observar uma caracterização de um nome que é dado a Jesus. Podemos brincar que Jesus tem vários apelidos de acordo com o contexto extremamente pertinente conforme é usado. Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, luz do mundo, irmão maior, mas aqui nós vamos trabalhar principalmente com a ideia de Jesus enquanto médico das almas. E sem perder de vista, vamos entender por que ele é médico de todos nós. A saber, vivemos num mundo de provas e expiações, um mundo onde sobrepõe os males. A doença, a dor, o sofrimento sobrepõem ainda as caracterizações desse mundo, conforme vemos com Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Também um pouco desenvolvido na Gênese, de uma maneira um pouco mais até profunda. E vamos perceber, por exemplo, com Joana de Ângeles, que as provações são essa caminhada que a gente faz. Através de um consenso que vamos chegando com os espíritos, com os guias espirituais. Para quando caminharmos aqui, passarmos pelas experiências que nos são necessárias para a nossa caminhada melhor. E no processo da expiação, é a própria lei que retoma sobre nós enquanto um efeito justo, mas também amoroso de Deus, como a corrigenda, a medicação, a cirurgia corretiva que o espírito precisa estar vivenciando. Mas independente de qual delas nós estamos, cada um de nós, neste mundo vivendo, todos nós estamos sempre caminhando. Caminhando. É necessário sempre seguir vivo. Não nos esqueçamos disso. E o nosso médico Jesus só o é assim, esse título compreendido por nós, porque sabemos que ele é o governador deste planeta. Aquele que, conforme Emmanuel diz no Caminho da Luz, forjou o próprio planeta. E vai dizer lá em Marcos para nós: os sãos não necessitam de médico, mas sim o que estão doentes. Mostrando claramente, a partir da caracterização de um mundo de provas e expiações, onde os males prevalecem, que aqui estamos numa escola, ou seja, somos todos alunos, mas que também estamos momentaneamente aprisionados pela própria matéria e as nossas prisões enfermas psíquicas, mas que também somos aqui enfermos, porque aqui é um hospital. Logo, em todo hospital há um médico.
estamos aqui nesse grande hospital sob a tutela do nosso grande médico Jesus. E mesmo que, digamos, cada um conforme as suas obras, porque ser aluno, estar preso ou estar enfermo, só pode ser um movimento criado por nós, por isso estamos aqui, para caminharmos e não como uma punição. Existe a misericórdia divina, facultando, em cima dos nossos sofrimentos, a condição de amenizá-los, conforme também as nossas próprias atitudes na hora das provações. Isso significa que, com o coração aberto, derrama Jesus sobre as nossas misérias toda a sua paz. Misericórdia é, senão, derramar o coração sobre a miséria do outro. Esse é o significado da palavra. Então, o timoneiro desse barco terra é Jesus. Então, sempre vivos, seguimos revezando entre a vida no plano físico e espiritual, nascendo e renascendo, para nos tornarmos mais saudáveis. E só vamos conseguir fazer isso com o remédio que está dentro de nós, que é a própria luz divina, fazendo brilhar a cada caminhada que estivermos aqui. A cada passo, a cada instante, a cada pequeno gesto, fazer brilhar a nossa luz é o convite de Jesus, como vemos lá em Mateus, no capítulo 5. E se estamos falando de pensar, sentir e agir com saúde, vamos então desenvolver isso um pouco mais, entendendo pensar a vida com saúde à luz do Espiritismo. Já paramos para pensar quantos pensamentos temos por dia? Quantos pensamentos temos por dia? Pesquisadores da área, que vêm desenvolvendo pesquisas extremamente fundamentais para o desenvolvimento específico, cada um dentro de sua área, tomei conhecimento de um número extraordinário. Entre 50 e 70 mil pensamentos por dia é o que temos. Então, para não ficar ali escolhendo entre um e outro, vamos trabalhar com a média de 60 mil pensamentos por dia. A essa hora, 9 da manhã, confesso que eu não sou muito bom de matemática, então já fiz essas contas antes para poder facilitar o meu serviço, né? Já estamos aí mais ou menos com cerca de 22 mil pensamentos. Ah, mas desconta porque eu dormi. Não. A atividade do pensamento é do espírito e ela é incessante. Então já tivemos cerca de 22 mil pensamentos. Um pouco mais, talvez. E aí, vendo um terapeuta transpessoal, né, psicólogo, o Kadomoto, numa pesquisa em que ele desenvolve nos Estados Unidos acerca do pensamento, ele vai revelar os seguintes dados. 40% de nossos pensamentos são com preocupações que jamais acontecerão. Ai, meu Deus. 40%. 30% relacionam-se com coisas que já aconteceram. 10% são sobre assuntos insignificantes.
e 12% refere-se a questões da saúde. E 8% são pensamentos que possuem relevância de criação, seja para nós ou seja para a humanidade. Naturalmente que vamos entendendo por que a marcha da humanidade é lenta em seus diversos aspectos. E nesse aspecto, no que se refere a 12% da saúde, de qual saúde estamos falando? De qual saúde estamos falando? Apenas de um âmbito? Poderia ser, talvez, e é importante. Apenas de outro? Poderia ser também, mas é importante. Mas pode ser atormentadora conforme a forma com que nos dedicamos a pensar sobre elas. E pensar de uma maneira tormentosa é cultivar enfermidade. E vamos entender isso com André Luiz no livro Mensageiros, Os Mensageiros, perdão. Que depois de um certo desenvolvimento que ele teve, uma certa desenvoltura pelo próprio conhecimento, pela própria, o que ele chama, que ele usa o termo adestramento, mas nós vamos utilizar o termo hábito, esforço. Ele, guiado pelo espírito que estava orientando os seus trabalhos na época, logo após quando ele sai do nosso lar, o espírito chamado Aniceto, André Luiz se vê já na condição de volitar. Ele já estava desenvolvendo um pouco mais. E junto com o processo de volitação, que pode ser comumente entendido por nós como a capacidade de se deslocar-se de um lugar para o outro, como se estivéssemos voando, o espírito vai adquirindo essas habilidades. Ele também vai dizer que adquiriu a habilidade de enxergar de uma maneira mais sensível. É como se ele, naquele momento, em dado momento, enxergasse a princípio o corpo, agora só com o olhar ele consegue enxergar o tecido nervoso. E depois ele passa a enxergar a corrente sanguínea. Depois passa a enxergar os ossos. E nesse movimento ele é convidado a fazer uma excursão com o Aniceto rumo ao campo. Está lá no capítulo 40. E quando eles estão chegando, passando, sobrevoando sobre a via pública, ele percebe uma coisa, e Aniceto capta no pensamento dele e nem deixa de falar, já logo adiante de próprio ensinamento. É isso mesmo, André Luiz. Questiona que são esses bolsões escuros qual vê ali junto das pessoas, essas manchas escuras sobre eles que se agrupam, são nuvens de bactérias e de vírus que eles mesmos criam e são lançados na atmosfera e não se dão conta que retornam sobre eles. André Luiz se assusta com aquilo porque ele já estava se sentindo um tanto quanto na condição de que ao sobrevoar era como se ele estivesse no oxigênio e ao observar aquelas pessoas ali embaixo era como se eles estivessem dentro de um escafandro no fundo do lodo do mar. Tamanha diferença de densidade em qual eles se encontravam. E junto a isso vamos entendendo que a enfermidade então se origina no campo do pensamento. Por isso pensar com saúde e se estende para o corpo. Por mais que estejamos vivenciando uma série de processos, agentes externos com os nossos olhos físicos e no campo biológico, que nos atingem com suas questões micro,
mas não importa, nos atinge. Mas tudo começa no campo do pensar. E vemos isso, por exemplo, na própria prática. Se muitos de nós não estivermos entendendo muito bem do que se trata, como que o pensar nos atinge, vemos com Joana de Anjos que a ansiedade estimula a secreção de adrenalina, sobrecarregando o sistema nervoso. O pessimismo perturba o aparelho digestório e produz distúrbios gerais. O medo, a revolta, são agentes de úlceras gástricas. Dessa forma, de igual maneira, também a questão da tranquilidade, o otimismo, a coragem são estimulantes que trabalham para a harmonia emocional e orgânica, produzindo salutares efeitos na vida. O homem se torna por o que pensa, portanto, o que quer. Eu costumo brincar com um amigo meu que me dizia, aqui mesmo do centro espírita, o homem é aquilo que come. Eu assim, opa, também, mas não só. O homem é aquilo que pensa e o que quer. E aí a gente vai observar que tudo isso, a sementeira do ódio, da inveja, vai produzindo vírus e vibriões psíquicos que atacam o próprio organismo daquele que o produziu. Então a gente cria e ele mesmo retorna sobre nós, como diz Joana de Anjos, produzindo ondas devastadoras pela própria mente. E aí a gente vai entendendo com Emmanuel que é o pensamento. O pensamento é a própria irradiação, essa força impulsionada pelo próprio Espírito. Ela cria a própria vida. O pensamento é, se não, a própria modificação do campo da energia que desprende de nós. E forma de uma maneira bastante específica no mundo aquilo que estamos produzindo com a mente. Então desprende-se de nós, mistura-se com o fluido cósmico, como se fosse uma massa, e torna a própria vida. Mas o pensamento não é uma ideia. Não. O pensamento é matéria. E matéria é energia. Por isso é vivo, como diz Emmanuel. Por isso existe uma composição a qual ela está envolta. Ela é composta por sentimentos, por emoções, por imaginação, pelo campo da inteligência e pela vontade, mas acima de todas elas, a vontade, conforme ele vai dizer no pensamento. Como se estivéssemos num departamento onde que a vontade é que vai gerenciar tudo isso em nós. E por isso, quando dizemos por um canto e pelo outro, temos vontade, pode ser que estejamos enganados. Porque se estivéssemos, estaríamos guiando melhor as nossas emoções e sentimentos para fins mais salutares, que não aqueles que fazem mal a nós mesmos. Porque são as nossas próprias emoções que nos fazem mal. A raiva, a cólera, tudo isso produz em nós. Certo? Essa imaginação perniciosa que vamos criando sobre os outros. Somos co-criadores de perturbações o tempo todo. E o que damos à vida, naturalmente, a vida vai nos dar de volta. Em alguma medida, em alguma proporção, em algum tempo. O importante, então, é criarmos novos hábitos para pensar. Exercícios para pensar. Cultivarmos melhores pensamentos. Fazendo bem a nós mesmos. Então, pensar com mais saúde é um exercício de autoconhecimento. Mas precisamos igualmente sentir a vida com saúde. Não basta só pensar.
Porque não basta apenas dizermos preciso de um pensamento positivo para as coisas mudarem, se o meu sentimento em relação ao outro é de perturbação. Então vamos querer suplicar a Deus para que tudo acabe, tudo termine, todo sofrimento se vá. Mas se eu tenho ódio do vizinho, não adiantou. Se eu não converso com meu próprio filho há não sei quantos anos, mas estou pedindo a Deus para essa epidemia ir embora. É o meu próprio pensamento produzindo mal e eu querendo bem na contradição, sem efetivamente me dar conta do que estou fazendo. Cada existência é um convite, então, para valorizarmos mais a vida. Cada existência. Tornando-se um ser cada vez mais saudável. Ou seja, cada experiência de dor que sentimos é a visita assertiva do avilhão de Deus para nos colocar na estrada luminosa do reino dos céus. E aí Jesus nos convida à humildade e à caridade para rompermos com as nossas camadas do orgulho e do egoísmo. Porque sentir saúde é fazer fundamentalmente a reforma íntima. Porque não há senão outro caminho de sentir a saúde do que sentirmos isso dentro de nós, porque a salvação vem de nós mesmos. Quem poderá transformar as nossas atitudes senão nós próprios? Ninguém tem controle sobre as nossas ações de pensamento e nem daquilo que sentimos senão nós mesmos. Então, é um exercício de domar as nossas inclinações, de caminhar com o homem velho e combater com o combate. Se há sofrimento, então, nas mortes, se há, então, sofrimento e mortes decorrentes dessa epidemia, qual estamos vivenciando, vamos continuar fazendo a nossa parte, sim, cumprindo com tudo aquilo que precisamos cumprir, com cuidado na nossa dimensão física, que é a morada do Espírito. Mas na certeza de que, para além disso, todos nós vamos morrer mesmo. É o que estamos fazendo agora, nessa experiência viva, enquanto produção de pensamento e de sentir a saúde. Mas poderíamos nos perguntar, não é possível que Deus não está vendo isso não, gente? Se na primeira pergunta do livro dos Espíritos, o que é Deus? Vemos que ele é todo poder, bondade, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Onde está Deus nisso? Não poderia, pela tua força, retirar todo o mal da terra? Onde está Deus? Deus está em nós. E Ele age em nós, nos proporcionando, pelo livre-arbítrio, a autoeducação em comunhão uns com os outros pela lei e vivermos juntos em sociedade, através do tempo. Quem se lembra daquele filme, daquele comediante Jim Carrey, que ele foi Deus por um dia? Fazendo o pedido de todo mundo, né? Pegava a carta de todo mundo e fazia os desejos de todo mundo. Sabe como é que a lição do filme nos ensina, nos traz? O mundo ficou um caos rapidamente. Ele deu bilhete de loteria para todo mundo. O couro comeu. O couro comeu. Um queria ganhar mais que o outro e o pânico se deu. É mais ou menos assim que funciona conosco. Os nossos desejos daquilo que seria bom ainda é extremamente pequeno. Imaginemos nós mesmos com aqueles desejos de quando tínhamos 5 anos. Fazendo uma análise muito sincera e pequena hoje, vamos ver que eram desejos extremamente maduros. Mas, na época, eram extremamente importantes. O que queremos? Os planos de Deus são outros para nós. Lembra do título
do livro daquele rapaz lá que fez sobre o pensamento. Ninguém tropeça em montanhas. Interessante, né? Ninguém chega na frente de uma montanha e tropeça nela. A gente tropeça nas pequenas coisas. Isso é muito interessante. A gente cai nas pequenas coisas. É na fofoca de um que eu faço pequeno. É na astúcia que eu tenho do outro em relação àquilo. São as pequenas coisas em que vamos vacilando na vida. E a reforma íntima, então, começa nas pequenas coisas para sermos, então, quem sabe, fiel às coisas grandes, conforme está escrito lá em Lucas, no capítulo 16, versículo 10. A gente quer mexer com coisa enorme, grande. Não, a montanha é muito fácil de ver. E ela tem outro propósito. Nos fazer experienciar a subida. Esforço. Ao sentir a vida com mais saúde, é um exercício de auto-recomeçar. Então, agir na vida com saúde, já que falamos de pensar com saúde, sentir com saúde, precisamos também falar de agir, conforme já havíamos anunciado. E todos eles compostos pelo girassol, conforme Joana de Ângeles nos diz, nos atinando para um comportamento que precisamos ter. Façamos como o girassol, voltando-se para Deus. Assim como o girassol volta-se para a luz, voltemos para Deus. E mesmo que tenhamos uma noção bem opaca, obscura da imortalidade da alma, não sei muito bem essas coisas, da vida futura, então piorou. Será possível dar sentido à vida que temos, apesar das angústias e sofrimento? Quem não sabe dessas coisas? O ser humano, mesmo no extremo do seu sofrimento, é capaz de dar respostas e assumir responsabilidade pelas coisas que lhe acontecem, pelos seus próprios caminhos, como diz o terapeuta Viktor Frankl. Viktor Frankl, nascido na Áustria em 1905. Já se constituía terapeuta na época em que houve o boom da Segunda Guerra Mundial. E naquela circunstância, ele, como judeu, foi preso pelos nazistas. Não ficou no campo de Auschwitz. E na obra a qual agora nos referenciamos para falar um pouco de sua história, sentido da vida, ele se propõe a não falar sobre os grandes acontecimentos de um campo de concentração. Ele se propõe a falar das pequenas coisas que ele observava no campo de concentração. Sua mulher, igualmente, na época, e seus filhos também foram presos. E de pronto, foram todos mortos. Viktor Frankl, então, foi preso, mas não sabia que isso houvera acontecido com eles. E foi para o campo de concentração. Ele vai narrando ao longo da obra que vai acontecendo uma coisa estranha com aquele sujeito que é preso. Ele primeiro vai tendo uma aversão àquele lugar horrendo, que você é pego, é colocado roupas menores ou maiores do que te servem, sapatos mais curtos ou maiores, não importa, é aquilo que estão te dando. A partir do momento em que você entra naquela situação, ficando submisso, você perde a sua identidade, o seu nome passa a ter então um número. Você é então aquele número. No caso dele, 119, 104. Ele vai vivendo aqueles dias de tormenta, mas ele vai percebendo que as pessoas que estavam vivendo com ele, ao passar do tempo,
vão tendo uma apatia pelo lugar. Desinteresse vai ficando como uma espécie de pertencimento ao campo de concentração. Certa vez, Vitor Frankl dormia numa cela com seu amigo delirava, tendo pesadelos. E Vitor Frankl acordou naquela noite, surpreso, falou, não, eu vou acordar, que é meu amigo, e de repente ele diz, não, eu não vou acordar. É preferível que ele fique nesse sonho, pelo menos não é real. Acordar será pior do que sonhar. Em dado momento, morria um aqui, outro acolá, e todos tratados como animais. E vivendo aquela situação, certo dia, no refeitório, morreu um dos seus colegas. E por essa apatia, aqueles outros que estavam ali começavam a cutucar em seus bolsos para ver se tinha uma batata ou alguma outra coisa para comer, porque era só um cadáver que estava no chão. Pior ainda, os guardas, a qual ele denomina capos, que eram mais ou menos como conhecemos na nossa história brasileira, né? Como aqueles sujeitos que eram os capangas, que são relacionados agora a tomar conta daqueles próprios seus. Ele vai dizer que eles foram pegando ele, puxando como se fosse uma coisa qualquer, não alguém que estivesse ali há poucos minutos com ele como amigos. E coloca ele lá fora, na neve. E os colegas começam a tomar a sopa naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Vitor Frankl, então, começa a tomar da sopa e, de repente, faz uma interrogação a si próprio. O que está acontecendo comigo? Se não fosse ele, com um olhar talvez cientista, não estaria se surpreendendo com aquela situação a qual ele já estava também envolto, agindo semelhante a todos aqueles que ali estavam. A circunstância era terrível. E ele então faz uma proposta a si mesmo. Porque em dado momento de sofrimento, ele percebia que existia para aqueles que estavam ali duas soluções. Continuar dando sentido à vida, dizendo sim à vida, ou ir para a cerca, a qual é chamado. Ir para a cerca era aquele dar cabo à sua própria vida, porque era uma cerca de arame farpados que corria eletricidade. Então, vira e mexe, os judeus corriam para a cerca, porque antes aquilo que continuasse em fogo. Estavam dentre eles, a grande maioria, pesando de 20 a 25 quilos. Uma coisa extremamente horrorosa. Mas então Vitor Frankl percebeu e fez um juramento para si mesmo. Deus me ajude a nunca ir para a cerca. E além daquilo, ele começou então a perceber que a outra proposta além da cerca acontecia algo interessante no campo de concentração. Havia um chamado para ir para a câmara de gás. Vamos para lá. O último. E ele percebia que muitos judeus iriam para lá em pânico, porque já tinha um burburinho que nunca mais voltavam os seus amigos, alguma coisa aconteceu, mas havia outros que iriam cantando, orando, sejam aqueles que faziam a oração dos judeus, sejam aqueles que faziam o Pai Nosso, que eram judeus convertidos ao cristianismo, iam felizes para o encontro. Me lembrei de quando anteriormente nós temos notícias de que os cristãos iam cantando para as arenas dos leões. E Vitor Frankl então faz a seguinte tese a partir daí.
se existe um sentido na vida daquele que tem uma vida em abundância, cheio de dinheiro, em condições salubres para sobreviver, precisa também existir um sentido na vida, no sofrimento e na morte. Porque não há sentido existir um Deus que nos coloca na posição de sofrimento para uns e felicidade para outros. Que Deus é esse a qual Kardec anuncia na primeira pergunta do livro dos Espíritos? Não teria sentido nenhum a gente achar que para alguns vale a vida e para outros não. E aí, diante disso tudo, ele falou: preciso encontrar um sentido para a minha vida aqui dentro, para que eu tenha forças para não ir à cerca. E ele faz a seguinte narrativa quando estão indo para o outro campo trabalhar. Durante aquele caminho, onde cachorros latiam de um lado e do outro, colocando eles na posição, uma espécie de marcha, ele percebia que, de repente, caía um morto de um lado e caía outro do outro, e falou: daqui a pouco vai acontecer comigo. Eu preciso pensar em alguma coisa. Ele lembrou-se da esposa e dos filhos. E cultivava aquele sentimento aqui dentro do coração, de uma maneira extraordinária, belíssima, a qual vemos no capítulo desse livro Sentido da Vida. Eu convido a todos vocês a ler. E aquele amor, ele vai narrar no final desse capítulo, é que deu condições de levar até o final da sua estadia ali como prisioneiro, dando sentido ali por que ele está. Só que Victor Frankl entendeu o seguinte: ele não só entendeu esse processo, como ele fez uma pergunta fundamental. Lembra quando colocamos lá no primeiro slide, quando o esclarecimento da doutrina espírita, de onde viemos, para onde vamos e para que estamos aqui? Victor Frankl vai nos ajudar a pensar. Vai nos ajudar, primeiramente, a inverter a pergunta que comumente fazemos, que é: o que eu espero da vida? Isso é quando a gente pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Por que isso aconteceu com meu filho, com meu pai? Quando a gente pergunta isso, vem o quê? De sofrimento, de autopiedade. Mas quando invertemos a pergunta, mudamos isso tudo para o quê? Da responsabilidade que nós temos diante da vida. Então, Victor Frankl vai dizer: o que a vida espera de mim? Para que estamos aqui? O modo como, então, reagimos às condições impostas pela vida é uma tomada de decisão nossa. Nossa. Se não pudermos mudar a situação, seja essa narrada por Victor Frankl enquanto uma tragédia que trazemos aqui, mas que ele encontra dali forças para sair dela, resta-nos a liberdade para mudar a nossa atitude frente à situação. Precisamos fazer o que precisa ser feito? É claro, lavemos as mãos, higienizemos o quanto possível o lugar que tocarmos. Passamos a etiqueta para espirrar, para tossir. Sim. E confiemos em Deus, acima de tudo, para que não tomemos do surto do medo para irmos para a cerca, que não é mais aquela lá de 1945. É a cerca do pânico coletivo. Aquele que acalma-se também ajuda a acalmar os outros. E é nosso dever, enquanto espírita, é esforço
de caminhar e fazer isso. Encontrar um sentido nas coisas que nos acontecem. Pode ser na dor, na enfermidade, na pandemia, pode ser onde for. Mas ali há sentido. Vitor Frankl não encontrou sentido de pronto no campo de concentração. Não. Ele só entendeu que precisava continuar seguindo. E depois que ele sai de lá, ele funda então a logoterapia, que significa terapia do sentido da vida, a partir das experiências no campo de concentração. Salvou mais de 3.000 pessoas do suicídio com isso. No momento ele não sabia o que ia ser dele, mas ele só tinha a certeza do amor que eu tenho pela minha esposa vai fazer com que eu continue sendo. Então a gente vai ver com Jesus em Mateus que até o último instante podemos reinterpretar uma tragédia. E para aqueles que têm olhos de ver, já estão enxergando muita coisa que podemos tirar de lição de tudo isso que está nos acontecendo. Muita gente está morrendo, muita gente doente, está assim. Mas a vida não pode se resumir entre morte e vida. Conforme um prisioneiro de pronto disse a ele certo dia, quando ele falava sobre dar sentido ali, alguém disse para ele, mas e se eu morrer? Não vai ter sentido nenhum isso. Ele falou, não, a gente não pode limitar a nossa vida a morrer e não morrer, meu querido. Isso é fruto natural das coisas. Mas enquanto estivermos vivos, e nós, disse Frankl, e nós espíritas perguntamos, e nós que estamos sempre vivos, o que estamos fazendo da nossa vivência aqui ou acolá em outro plano? É necessário encontrar sentido na aflição, conforme vamos ver lá no final do capítulo Bem-aventurados os aflitos. Kardec orientar que ali vamos nos sair mais fortes ao vencermos a nós mesmos. Descobrir o sentido para as coisas que nos acontecem, então, é alta mar. E como dizemos lá atrás, que Deus trabalha dando tempo ao amadurecimento das coisas, vamos entender que Deus nos faculta esse movimento. Através desse exercício do alto amor, do amor ao próximo que vamos fazer. Aquele que faz exercício do alto amor, mesmo que não fique livre da doença do corpo, passa a ter uma visão diferente sobre a doença. Em uma conversa recente com um trabalhador que eu admiro muito, nosso decano, o senhor Felipe, que contou a sua história e entende claramente com lucidez que chegou ao movimento espírita através da dor. Hoje diz com bastante propriedade, depois que eu consegui o espiritismo, eu nunca mais me senti doente. Podemos estar doente, o corpo enfermo, ou pelas próprias condições da idade, sentirmos os efeitos que são naturais da velhice, ou que seja de outra circunstância qualquer. Mas sentir-se doente é outra coisa. É outra coisa. E aí, então, vamos entender pelo governador do planeta, que é nosso modelo e guia, conforme vemos no livro dos Espíritos, que veio não apenas para nos dizer, mas para mostrar que ele é o nosso modelo de saúde integral. Ele espalhou saúde no mundo e nos mostrou como fazê-lo. Ele espalhou saúde no mundo, salvação no mundo. Aceitou a cruz para nos ensinar. E dizendo, lá naquele episódio,
Se fazem isso comigo, sou madeiro verde, o que dirá vós entre vós, que sois madeiros secos, que não vão fazer uns com os outros? E temos tantos débitos, né? E aí Jesus então nos convida a tomarmos a nossa cruz e segui-lo, construindo a nossa saúde e salvação a cada existência. Nos convidando a nos perguntar o que estamos fazendo agora, hoje, com a nossa saúde. E aí, como se estivesse ecoando a mesma conversa que Jesus teve com todos aqueles a qual trouxemos aqui, enquanto exemplos, a mulher hemorroísta, o centurião velho, o centurião romano, desculpa, e a mulher que enxugou os pés de Jesus com o cabelo, dizendo para a mesma coisa para nós, a tua fé te salvou. Mas a gente não pode esquecer da admoestação que vinha logo depois. Vai e não peques mais. É dever nosso saber pensar, sentir e agir com saúde. Incumbe-se a nós. E aí, agir com saúde é um exercício de praticar o bem. E para terminarmos, inspirados nas conversações dos bons espíritos que tivemos aqui, na terça-feira anterior, pensando bastante na irradiação que se fez e possibilitou estarmos aqui gratos pela saúde que temos, façamos a nossa parte, a parte que nos compete. Vamos cumprir as orientações do Ministério da Saúde, porque temos razão e consciência para isso. Mas administremos também o Ministério das Virtudes do Espírito, pois aqui e acolá estamos sempre vivos. Se é dever nosso de vida. Cantamos a música, oramos e confiamos. Não foi? Então vamos orar e confiar a Deus. Porque quem está no meio deste barco chamado Terra é Jesus. E a sua promessa é de que permaneceria conosco pela eternidade, guiando-nos para o caminho da luz. Saúde a todos nós.